Isaías capítulo 1, eu vou ler o verso 1 e depois eu vou ler a partir do 11. Isaías capítulo 1, verso 1 diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Agora vamos para o 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Verso 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Podem se sentar. Religião de aparências, evangélicos de shows, é o que nós temos nos tornado. Vivemos da mídia, vivemos do palco, vivemos da publicidade, vivemos das músicas que sobem nos likes, nas curtidas. Vivemos de aparências. A gente vem para a casa de Deus, presta um culto como o povo de Israel ia para o templo prestar culto para Jeová. Deus havia estabelecido uma série de festas, uma série de manifestações, uma série de regras, uma série de propósitos, e eles cumpriam esses propósitos na agenda anual. Levavam o seu sacrifício, o seu carneiro, o seu bode, o seu cordeiro, o seu bolo, o seu azeite, o seu incenso, faziam conforme a religião mandava. E Isaías foi profeta de longo ministério, mas eles, apesar de cumprirem com os seus propósitos religiosos, viviam uma religião de aparência, que não se manifestava numa vida de justiça, nem numa vida de misericórdia, nem numa vida de seriedade, nem numa vida de decência. Eles prestavam um culto a Jeová, mas também prestavam um culto a Baal, a Moloque, a Astarote e a todos os deuses das nações em volta. Desde que Salomão apodreceu o império, o homem mais sábio que Israel já vira, e talvez o mais sábio, mais do que Einstein, porque a sabedoria que ele recebeu foi grande, grande demais, para que as páginas daqueles tempos pudessem registrar o que ele sabia, tornou-se burro. Ele se submeteu ao coração,
à falsa moralidade, aos casamentos que não eram segundo o coração de Deus, e cedeu à idolatria de suas mulheres. Adorava Jeová, mas deixava que as mulheres adorassem o sol, a lua, as estrelas, Moloque, Baal, Astarote e todos os outros deuses nas suas capelinhas particulares. O povo cristão de hoje já fez também as suas capelinhas particulares. Disse Isaías que o povo ia oferecer sacrifícios porque gostava de festa, gostava de ajuntamento, era legal. E nós também, como cristãos evangélicos destes dias, gostamos de ajuntamento, gostamos de lotar as casas, fazer o nosso show. Mas o povo de Israel acabava o culto, acabava de fazer o sacrifício, voltava às suas práticas imorais. O adultério graçava solto no meio das famílias. A corrupção e a desonestidade dos negócios. A mentira, os juízes que iam do lado de quem tinha dinheiro e prendiam aqueles que eram justos. Isso não é novidade do nosso tempo. E Deus diz para Isaías: fala a esse povo, eu estou farto do culto de vocês. Quando vocês me oferecem o sacrifício, eu viro a cara, eu não aceito culto misturado com vidas porcas. Quando eu me converti a Cristo, ser cristão era mudar de vida, mudar de consciência, mudar de moral, mudar de comportamento, abandonar os lugares que frequentávamos e começar a frequentar a casa de Deus, estudar a Bíblia, mudar a linguagem, parar de falar palavrões, agir em bondade, acolher o próximo e levar o Evangelho, a mensagem de salvação e de transformação. No meu tempo, até vestir-se como crente era diferente. Modéstia, uma maneira correta de se portar diante das pessoas, identificavam os cristãos pelo comportamento, pela modéstia, pela linguagem, pela roupa, e por não frequentar determinadas coisas e frequentar a casa de Deus. Um crente era tido como alguém que falava a verdade. Um homem crente era tido como alguém que não traía a esposa. Uma mulher crente era tida como uma mulher que não fazia fofocas. Uma família cristã era uma família ordeira, cujos filhos eram submissos aos pais. Festa de crente não era regada a cerveja, não se enchia a cara. Festa de crente não terminava em briga. E as famílias cristãs viviam a fé, liam o Evangelho em casa, oravam em família, não faziam uma refeição sem que o pai de família orasse por todos. Às vezes alguns até tiravam versículos da caixinha de promessas. Tinha o cântico na hora da refeição. Hoje nós estamos vivendo uma coisa muito diferente. Nós gastamos na igreja, somada a quarta-feira, o domingo de manhã e o domingo à noite, 1h30 a 2h30 de culto. Agora pergunte para o seu aparelho de celular, quantas horas você ficou na rede da internet durante a semana? Ele vai te dizer, 20 horas, 40 horas, 60 horas. Pergunte quantos vídeos você viu, e destes vídeos, pergunte quantos deles eram vídeos cristãos. Quantos deles falavam da fé? Quantos deles edificaram o seu coração? E você vai ter uma triste surpresa. Estamos vivendo uma fé tão falsa quanto viviam os judeus de Judá nos tempos de Isaías.
a ponto de que não se vê mais diferença entre cristãos e não cristãos, entre crentes ou incrédulos, é tudo igual ou até pior entre nós. Agora uma pastora tatuada do alto do cabelo até a ponta do pé se diz detentora das revelações proféticas de Deus, mandou cortar a língua para ficar uma língua de serpente, e aparenta na internet o seu show de poder espiritual. Agora não importa que aquele pastor traiu 3 mulheres, ele continua com a igreja lotada, e com a calça apertada e a camisa de marca, e o povo continua a investir naquilo, porque o povo gosta de show. O crente não conhece mais a sua Bíblia. Aliás, poucos a têm em papel. Confiam num aplicativo que está confiado à inteligência artificial, cujo criador é alguém que sequer é cristão e que pode alterar e adulterar o conteúdo a seu bel prazer, nas atualizações que não lhes são avisadas. E nós ficamos a critério do que pensam e vivemos o que o país vive. O país vive de folhetins, o país vive de novelas diárias. Confinam pessoas em locais para que todos possam ver as tretas que acontecem. Assim também na vida política vivemos o tempo todo vendo as encrencas que acontecem uns com os outros, e não perdemos um podcast a respeito de esportes para ver o que aquele time disse ou aquele jogador falou. Mas quanto tempo nós gastamos na presença do Pai Celestial, que é tudo o que temos? Porque na hora derradeira, nenhuma música vai nos confortar, nenhum podcast vai nos agradar, nenhuma vida dos outros vai nos interessar. Na hora derradeira, nós teremos apenas a vida que levamos e as escolhas que fizemos. E Isaías está dizendo para o povo: parem de fazer o mal, façam o bem. Parem de viver esta fé fajuta, esta fé que com uma perna está na igreja e com a outra está no mundo. Parem de viver falsamente, achando que só por dizer o sangue de Jesus tem poder, isto já santificou a sua vida. Uma fé que não vive não é fé, é mentira. E Deus espera que os cristãos sejam influenciadores pela maneira de viver, pela maneira de orar, pela maneira de se vestirem, pela maneira de se portar no trabalho, no esporte, na escola, na família. Dias atrás, um conhecido meu disse: pastor, eu tomei um susto com o Mercado Livre. Mas por quê? O entregador veio, eu assinei o papel, ele disse: o senhor é crente? Ele falou: sou, porque dá para perceber. Como, pastor? A palavra de Deus diz que a luz do crente brilha, e as pessoas são capazes de ver uma presença em nós que eles não detectam naquelas outras pessoas que não têm Jesus de verdade. E para que esta presença aparente, nós temos que trazer Jesus em nós. E nós só podemos trazer Jesus em nós quando Ele de fato é o nosso Salvador. E para Ele ser o nosso Salvador, não basta cantar, não basta vir ao culto, não basta fazer oferta, não basta ser religioso, não basta ter familiares que são de 3 gerações membros da igreja. Eu tenho que me arrepender dos pecados, eu tenho que reconhecer que sou pecador e tenho que confiar exclusivamente em Jesus Cristo como aquele que morreu e ressuscitou para me salvar. Se eu não fizer isto, não tenho Jesus.
Antigamente nas nossas igrejas nós tínhamos conversões. Hoje, com raras exceções, nós temos adesões. Eu vou aderir a esta igreja. Eu vou passar a frequentar esta igreja. Vou ser membro dessa igreja. Gostei da proposta. Acho que a turma é legal. O pastor é amigão. E achei que é uma galera do bem. Então eu vou participar lá. Não é assim. Se vós estiverdes em mim, disse Jesus, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E posteriormente ele complementa: segundo a vontade de Deus. E somente aquele que crê em Jesus e é salvo pelo Senhor pode dar verdadeiro testemunho da sua fé. Não basta frequentar, não basta aderir, tem que se converter, tem que mudar o jeito de ser. E como é que se faz isto? Arrependimento. Aquele povo de Israel tinha sido trazido do Egito para a terra prometida, conquistou as cidades, edificou uma nação. Teve o grande imperador Davi, que unificou a nação, deu riqueza para o povo. Veio Salomão, fez as grandes construções e foi o governo mais rico da antiguidade. Mas em seguida, com os vários pecados, veio também a destruição moral e religiosa do povo, e só sobrou a casca, não sobrou mais nada. E religião de casca não é religião, é hipocrisia. Meus irmãos, vamos deixar Deus transformar a nossa vida. Vamos pedir para Ele mudar o nosso coração, mudar os nossos conceitos. Agora mesmo, quando terminar este culto da manhã, vamos chegar na nossa casa, vamos fazer o quê? Vamos falar sobre o quê? Vamos nos reunir para quê? Vamos nos sentar para almoçar. Vai ter oração? Vai ter um cântico? Nós vamos falar das coisas do Senhor. Vai haver tempo para eu abrir a minha Bíblia e estudar a palavra de Deus. Vai ter tempo para eu dobrar os meus joelhos e clamar e suplicar ao Senhor. Vai ter tempo para eu falar de Jesus para alguém, de alguma maneira e de alguma forma. Ou a minha agenda já está toda entupida com uma série de eventos e compromissos que eu assumi, que não tem nenhuma relação com a minha fé. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Jovem que me escuta, adolescente que me escuta, jovem adulto que me escuta, construa a sua vida e a sua família sobre a palavra de Deus. Não viva uma religião de aparência. Se o seu glória, aleluia, não corresponder ao que vai no seu coração, Deus não recebe o seu glória e o seu aleluia. Se a sua oração não corresponde à sua prática, se você o tempo todo pede perdão pela mesma coisa e volta a praticá-la, é porque não houve arrependimento nenhum. Para e diga: Deus, eu não posso continuar assim. Eu sei que eu sou um blefe. Me ajuda. Eu quero ter uma fé viva, que mude o meu coração, que mude o meu comportamento, que mude o meu pensar. O jovem Leon, na África do Sul, era um menino branco, cuja mãe divorciou-se do seu pai por causa de violência física e casou-se com outro homem que também batia nesse menino. E um dia, quando esse Leon acordou, pai e mãe tinham fugido. Esse segundo marido foi embora e essa mulher voltou ao seu velho esposo. Ele foi então levado para a casa de uma
da atendente, da cozinheira negra, que afeiçoou-se ao menino e o criou por algum tempo, até que a polícia o recolheu e o levou para a casa da mãe, onde ele aprendeu a apanhar e depois aprendeu a bater, e aprendeu também a ser um incrédulo, porque a sua fé não tinha mais nenhum significado. Foi para a escola, aprendeu, tornou-se um professor de crianças com necessidades especiais, mas não queria saber de Deus. Casou-se e de repente a sua esposa e a sua filha de 14 anos o convidam para ir à igreja. Ele vai e ele contempla Jesus, aquele que morreu na cruz para lhe salvar, e ele se arrepende dos seus pecados e tem uma mudança instantânea da sua vida. Logo em seguida, a sua esposa e a sua filha sofrem um acidente letal, e a sua fé é provada, e ele então não sabe o que fazer, e ele briga com Deus, mas Deus fala ao seu coração, e ele vai ao hospital. A esposa está se recuperando, a filha vai ficar sempre vegetando na cama, mas ele ali orando e amaciando os pés dela. De repente a filha acorda por um milagre. Ele recupera esta família, deixa de ser professor, torna-se pastor, e o seu testemunho está condensado num maravilhoso filme que eu recomendo para vocês, Mais que Vencedores. É a história deste pastor, que é pastor na África do Sul. Ele vivia uma religião de aparências, até que Deus o provou e disse: eu quero uma religião de verdade. Nós viveremos de aparências até o dia em que Deus nos colocar na parede e disser assim: você realmente confia em mim? Você realmente crê que eu sou a sua maior riqueza? Você realmente entregou a sua vida aos meus cuidados? Você realmente escolheu a mim e rejeitou ao mundo? Porque dois senhores não dá: ou Cristo ou o mundo, ou o céu ou o inferno, ou a santificação ou o pecado, ou o testemunho ou o escândalo. O que é que nós vamos escolher? Deus disse: chega de hipocrisia. E eu quero que o meu Senhor me ajude a não ter jamais uma fé hipócrita. Eu vou orar agora.